Então, todo mundo sabe já, todo mundo que acabou de ver o Thiago falando, que o termômetro, ele faz muito tempo é usado, tudo mais, que foi o galera que criou ele, tudo mais, que ele teve muitas modificações na história dele. Eu não lembro se alguém falou, mas os primeiros termômetros realmente funcionais, que eles foram realmente bem feitos, digamos assim, com precisão exata, foram feitos em 1720, por aí, um pouco mais, um pouco menos, por Fahrenheit. Ele também foi o cara que começou a medição de temperatura mais exata, a melhor pra gente usar. Claro, tem o Celsius que a gente usa no dia a dia, mas para cálculo científico, Fahrenheit é um pouco mais preciso. Mas bem, o que acontece com o termômetro? Os termômetros mais antigos eu não acho necessário te colocar sobre eles, mesmo que tenha um fundamento histórico muito importante. A gente vai comentar hoje pelos principais termômetros que nós usamos hoje, os eletrônicos e os de cilindro. Sendo que os de cilindro são tanto os de mercúrio quanto os de álcool. E os dois basicamente têm a mesma ação, eles fazem a mesma coisa dentro deles. Um determinado corpo, uma massa específica, aquece e o aquecimento em si, a adição de maior temperatura, ela se baseia em acrescentar mais energia às moléculas dentro de um recipiente. Literalmente, você colocar mais temperatura em um corpo é você aumentar a energia presente nas moléculas dele. E isso faz com que elas se agitem mais, fazendo com que elas se dilatem, fazendo com que elas tenham um maior espaçamento entre elas, mas ainda continuem bem juntas, bem uma força intermolecular muito alta, fazendo com que o corpo ganhe maior volume. E isso acontece com os termômetros em si. O termômetro, como todo corpo, ele segue uma lei na qual ele tenta se equilibrar com a temperatura do corpo que ele toca. Ou seja, se o meu corpo tem mais ou menos 37 graus, o termômetro vai tentar se equilibrar com isso, fazendo com que ele ganhe energia equivalente a isso, fazendo com que o corpo dele se dilate, e isso colocando um monte de cálculos, colocando uma tabela, equivale a 37 graus. É assim que com o termômetro de mercúrio na boca de uma criancinha você consegue ver que ela está com 38 graus e está com febre, por exemplo. Porque um monte de cálculos que eles fizeram, baseando no volume que o mercúrio alcança, é o que eles puderam estipular como 38, 37, 36 graus. Celsius, Fahrenheit, Kelvin, tem várias variações aí. Nós também temos o termômetro eletrônico, que essa eu vou deixar para o meu colega Leonardo explicar como funciona. E ele não funciona desse jeito, ele não utiliza do volume em si, mas ele ainda utiliza do mesmo padrão de aumentar a energia das moléculas, a energia do movimento delas em um corpo. Então, o eletrônico simples, ele mede a temperatura do LM35 e eu não sei o nome disso, não esqueci agora, mas através desses dois polos aqui, o milímetro, ele consegue captar a temperatura disso, e com a bateria ele consegue energizar e mostrar a temperatura. É isso que eu sei. O termômetro colocado no sol, a massinha ela consegue absorver um pouco melhor o calor do que o plástico em si. Isso vai para o canudo e depois disso a pressão que ele forma aqui sobe pelo canudo. A água ela sobe mais ou menos até aqui dentro do canudo. Como a água aqui está um pouco mais branca, dá pra gente ver mesmo por dentro dela, ela se dilatando ou se concentrando dentro do canudo com a pressão. Foi isso que eu entendi, mas como eu disse, eu não participei da produção do termômetro em si. O princípio da água e do álcool é o mesmo, a diferença é que o álcool ele já tem um cálculo estipulado certo para isso. Sim, a dilatação do álcool ela já foi estipulada quanto que é quanto. O milímetro.